Olá, pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade. No bloco passado, nós tratamos aqui das, legislações, que são importantes serem compreendidas, pelo candidato, que vai fazer provas que contenham contabilidade pública. Então, nós falamos sobre a Lei 4.320, Lei 101 de 2000, as NBCs, e inicialmente falamos sobre a estrutura conceitual. Ou seja, então é importante compreendermos essa primeira norma, que nem tem numeração, porque na verdade ela não trata de nenhum assunto específico da contabilidade, ela trata de conceitos gerais. É um arcabouço conceitual, por isso o nome estrutura conceitual. Legal? Porque é importante, já que as normas foram atualizadas, entendermos conceitos gerais para que as normas específicas sigam, esse mesmo padrão. Então, a gente vai dividir esse assunto em duas partes, porque são vários tópicos, a serem inseridos. Então, para não ficar cansativo, a gente vai dividir em duas partes aqui para vocês, legal? Então, vem comigo na tela. Bom, estrutura conceitual, então chamado de NBC-TSP, ou seja, então estrutura conceitual para a elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público estabelecem conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais normas brasileiras de contabilidade a aplicar ao setor público destinados às entidades do setor público, tá? Então, ou seja, eu ali estabeleço conceitos que devem ser aplicados a todas as entidades que vão aplicar a contabilidade pública, tá? Além disso, tais conceitos são aplicáveis à elaboração e à divulgação formal. Aí atentem a essa palavrinha aqui, chamada de relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, chamadas de RCPGs. Legal? Ou seja, o que são RCPGs? Relatórios contábeis de propósito geral. Ou seja, mas o que é isso? Qualquer tipo de relatório produzido pela entidade pública que gera alguma informação relevante. Mas e as demonstrações contábeis? Fazem parte dos relatórios contábeis de propósito geral. Mas por que então o nome mudou? Porque nem toda informação contábil é gerada através de demonstração contábil. Nós falamos lá atrás, por exemplo, na LRF, eu tenho o relatório de gestão fiscal, o relatório resumido de execução orçamentária, não são demonstrações contábeis, isso são relatórios. Então, fazem parte do escopo dos relatórios contábeis de propósito geral. Bacana? Beleza? Tá? E um ponto importante, como a estrutura conceitual não trata de nenhum assunto específico da contabilidade, é importante mencionar que não deveria haver conflito entre a NBS-TCSP com qualquer outra norma específica. Então, ou seja, em caso de eventual conflito entre essa estrutura conceitual e outras normas específicas da contabilidade pública, prevalecem as disposições vigentes nestas últimas, em relação às constantes da primeira. Então, ou seja, se eu estiver, por exemplo, falando de ativo imobilizado e algum conceito estiver conflitando com a estrutura conceitual, para ativo imobilizado vale a norma específica de ativo imobilizado, não vale a estrutura conceitual, beleza? Não deveria haver tantos conflitos, mas se houver, vale a norma técnica, beleza? Bom, então vamos lá. Segundo a estrutura conceitual, é importante mencionar que a maioria, ou o objetivo da maioria das entidades do setor público é prestar serviços à sociedade, e não obter lucros, e gerar retorno financeiro ao investidor, tá? A não ser algumas sociedades de economia mista, algumas empresas públicas, tá? Mas a maioria não tem esse intuito. Então, para atender a esse objetivo, o instrumento utilizado são os relatórios contábeis de propósito geral. Ou seja, como eu comentei anteriormente, podem compreender múltiplos relatórios, cada qual atendendo a uma demanda específica, e esses relatórios também abrangem as demonstrações contábeis, incluindo notas explicativas e também a apresentação de informações que aprimorem, complementem e suplementem as demonstrações contábeis. Então, ou seja, relatórios contábeis de propósito geral não se limitam
as demonstrações contábeis. Beleza? Show de bola? E quais são as informações fornecidas por esses relatórios contábeis de propósito geral? Situação patrimonial da entidade, né? O desempenho da entidade, né? Se houve déficit, se houve superávit, né? E o fluxo de caixa gerado ou consumido por aquela entidade. Beleza? Tá? Agora, ponto importante, né? Esses relatórios contábeis fornecem informações aos seus usuários, que nós falamos, usuários primários, usuários secundários, né? Para subsidiar o processo decisório, prestação de contas e responsabilização. Então, nós falamos lá que a contabilidade pública gera informação no processo de tomar decisão dos gestores, na prestação de contas, né, da entidade pública para um órgão de controle e para justamente a instrumentalização do controle social. Tá? Agora, pontos importantes a serem extraídos dessas informações contábeis. Se aquela entidade prestou serviços à sociedade de maneira eficiente e eficaz, né? Ou seja, se ela prestou serviço e consumiu os recursos de forma equilibrada, quais são os recursos atualmente disponíveis para gastos futuros, né? Ou seja, eu só gastei, não poupei nada, eu preciso de recursos para o ano seguinte, eu me endividei para aquilo, né? A extensão na qual a carga tributária que recai sobre os contribuintes em períodos futuros para pagar por serviços correntes, se ela tem mudado ou não. Ou seja, se eu preciso de mais tributos, né, ou de alteração na base dos tributos para compensar o gasto que eu fiz hoje, né? Se a capacidade da entidade para prestar serviço melhorou, piorou com o passar do tempo. Então, tudo isso são informações importantes a serem extraídas dos relatórios contábeis de propósito geral. Legal? Bom, aqui, né, vai ter um tópico que cai praticamente em toda a prova, né? Considerando que a contabilidade, né, e falando da contabilidade pública especialmente, né, ela é uma geradora de informação no processo de tomada de decisão, né? Ou seja, essa informação precisa ter algumas características, né? Então, ou seja, existem algumas características qualitativas da informação contábil incluída nesses relatórios contábeis gerais. Então, são 6 grandes características que devem, né, ser vistas, né, nas RCPGs. Relevância, representação fidedigna, tempestividade, verificabilidade. Né? Então, a gente até brinca, né, na hora de concurso público, né? Cotê, Covê, ou Cocô TV, dependendo aqui se eu inverter para cá, né? Ou seja, o que é relevância? Qual é a grande característica da relevância? Né? Para a informação ser relevante, ela precisa ser capaz de influenciar o processo de tomada de decisão. Tá? Isso é um ponto importante. E essa influência, essa capacidade de influência no processo de tomar decisão, ela pode se dar, né, por um caráter confirmatório, um caráter preditivo ou ambos. Né? Então, ou seja, as informações, sejam elas financeiras ou não financeiras, têm valor confirmatório se confirmarem, né? Ou alterarem algumas expectativas que foram previstas. Né? Agora, a informação é relevante para fins de prestação de contas e responsabilização social no processo de tomada de decisão, quando eu justamente utilizo a informação para uma ação específica, né? Ou seja, tem caráter preditivo, será? O caráter preditivo é prever algo, né? E o caráter confirmatório é confirmar algo. Ou seja, então eu posso ter uma informação relevante prevendo algo, confirmando algo, ou ambas as, né, situações aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente eu quero pedir licenças, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site Lac Concursos, para você conhecer a nossa metodologia, conhecer os nossos mestres, para você se inteirar mais sobre o nosso produto. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, já fui aprovado apenas em 2022 em 9 concursos públicos e estou aqui para te ajudar. Inclusive, um desses concursos que eu fui aprovado foi exatamente esse concurso de fiscal de tributos do município de Poconé, que ocorreu, salvo engano, em maio de 2022.
Eu fui aprovado em segundo lugar, não tomei posse, não preencheu quantidade de vagas aí, teve bastante inscrito no concurso e agora realizar outro concurso. Mas galera, é o seguinte, você quer passar no concurso, mas passar de verdade, sem auto-engano, venha, faça o nosso curso, se matricule, cumpra as nossas orientações pedagógicas, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser aprovado. Aliás, eu não posso falar isso, mas eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova, vai ser um divisor de águas, tudo bem? Então vem comigo, vem estudar comigo, professor Lac. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.